Fala galera, estamos de volta. Estou gravando aqui a segunda parte do vídeo Resposta aos Assinantes, porque o smartphone para de gravar quando chega um certo limite de tempo. Então estou fazendo a segunda parte aqui agora. Esse vídeo aqui vai ser só para responder a um comentário do Eric Glauco Viana. O Eric Glauco Viana escreveu um texto longo falando sobre um vídeo que eu fiz. O nome do vídeo que eu fiz, o título do vídeo que eu fiz, que ele se refere é: existe mesmo a tal da meritocracia no capitalismo? Então, o Eric Glauco Viana escreveu um texto longo falando sobre esse assunto. Eu queria começar dizendo o seguinte: Eric, eu respeito sua opinião. Eu não concordo, mas eu respeito sua opinião. Acho que você tem, assim, todos nós temos direito à nossa opinião. Concordar, discordar também faz parte. Mas vamos lá. O Eric fala umas coisas aqui que para mim não faz o menor sentido. Por exemplo, ele fala que ele tentou uma bolsa no FIES. Primeiro, a história toda do Eric se concentra no fato de que ele nasceu muito pobre, se esforçou muito e conseguiu passar para 2 faculdades. Pelo que eu entendi, ele não terminou nenhuma das 2 ainda, mas vai terminar, claro. A questão não é essa, a questão é: o Eric deixa muito claro que ele nasceu de uma família muito pobre, que ele se esforçou muito, que ele trabalhou carregando e descarregando caminhão, trabalha ou não, né? Trabalha para pagar a sua faculdade. Legal, Eric. Eu entendo o que você quer dizer e não discordo, não. Eu concordo, mas só com essa parte. Ele fala umas coisas aqui que eu não concordo absolutamente. Por exemplo, ele fala que tentou uma bolsa no FIES, mas que tinha um esquema no FIES que aparecia uma dívida no nome da pessoa, depois que passava a data, a dívida sumia. Não estou dizendo que é mentira do Eric, mas para mim não faz nenhum sentido o que o Eric narra aqui. O que o Eric conta aqui para mim não faz nenhum sentido. Como eu disse, não vou ler o texto todo, que é muito longo. Aí ele conta que dormia 4 horas durante todo um semestre. E passou muita dificuldade o Eric, claro, a gente entende. E lá para o final também ele diz, a conclusão final: cadê? Moral da história. Segundo o Eric. Moral da história, segundo o Eric: meritocracia não é equidade e nem igualdade. É a possibilidade, mesmo existindo adversidade. Basta se esforçar e continuar lutando, que um dia ela por você conseguirá, por mérito, alcançar o objetivo. E quem sabe depois você ou sua prima possa facilitar o caminho para seus filhos. Eric, desculpe pela sinceridade, mas para quem estudou tanto, é tão inteligente, já cursou 2 faculdades, você escreve muito mal, mas a gente entende, acontece com todo mundo. Que mais? Aí ele fala mais aqui: se você sabe... Não, isso eu não vou ler porque não interessa. Ele diz aqui que eu critico o governo. Não interessa. Leiam o texto, quem quiser, né? Aí ele fala aqui que ele percebeu também que ele estava numa situação ruim por causa do Estado, porque a escola estadual é muito ruim, então ele estudou mais ainda, que é o certo. Eu quero achar a parte que ele fala aqui do socialismo. Espera aí. Me perdi. Tá aqui, ó. O povo quer socialismo. Quer que o governo dê no colo. Quero ganhar na cama e na boquinha. Eric, na boa. Isso não é argumentação, pelo amor de Deus. E vamos lá, socialismo não tem nada a ver com isso. Obviamente, você fez faculdade e tal, deve ter estudado muito. Eu sugiro que você estude também filosofia, história, economia. Está precisando de um pouco mais de base de conhecimento para você, para sua argumentação, tá? Socialismo não tem nada a ver com o que você está falando aí. Aliás, essa é uma ilusão também plantada na cabeça das pessoas de que socialismo é o regime do vagabundo que não quer trabalhar. Não é nada disso, é muito contrário, muito pelo contrário. Socialismo é o regime no qual todo mundo trabalha com afinco pelo bem comum da nação. Isso não quer dizer que eu seja socialista nem a favor do socialismo. Só estou dizendo que as pessoas entendem socialismo. Aliás, não entendem, porque não procuram aprender. Não leem sobre o socialismo. Se lessem, saberiam que socialismo não é nada disso que as pessoas andam falando por aí. Bobagem que andam falando por aí. Mesmo assim, não sou a favor do socialismo. Quer dizer, mais ou menos, eu sou a favor de um meio termo entre socialismo e capitalismo, que é a famosa social-democracia ou terceira via.
O Eric fala mais alguma coisa aqui, mas eu já me perdi, não lembro mais, e o vídeo está ficando muito longo. Ele diz que eu culpo o capitalismo, mas que, na verdade, a culpa não é do capitalismo, é do Estado gordo. Olha para a Venezuela e me diz se a culpa é do capitalismo ou se é o egoísmo de um único indivíduo. Eu não entendi nada que o Eric quis dizer. Mas vamos lá. Tentando aqui encerrar o vídeo de uma forma que faça sentido para vocês. O Eric fala dele. Eu não gosto de falar de mim. Por quê? Porque falando de mim, eu estou particularizando uma situação, eu estou individualizando uma situação. Não é o nosso interesse aqui nesse canal. O interesse nesse canal aqui é generalizar, ou seja, não adianta eu falar de mim, não adianta o Eric falar dele. Somos indivíduos. A gente tem que falar do que acontece com a massa, com o povo, com a maioria das pessoas. Então, Eric, você disse que passou para biomedicina, mas descobriu que não era o que você queria, e aí você estudou mais ainda e conseguiu uma bolsa de 100% e está no 7º semestre de psicologia. Então, vou te falar uma parada. Se você ainda não aprendeu isso, vai aprender. O cérebro humano não se desenvolve corretamente se ele não tiver os subsídios necessários para o seu desenvolvimento. O cérebro humano ele é construído por etapas. O cérebro humano se desenvolve por etapas. Ele não vem todo pronto e nem se desenvolve todo de uma vez só. Ele vai se desenvolvendo por etapas de acordo com a idade, enfim, de acordo com a idade da pessoa. Se você tem problemas como subnutrição ou desnutrição numa determinada idade, o seu cérebro já está prejudicado. Ele não vai se desenvolver como o cérebro de uma outra pessoa que está bem alimentada. Só por aí já poderíamos encerrar o debate sobre meritocracia. Mas, como você falou de você, eu vou falar de mim também. Eu não gosto de falar de mim, vou falar só porque o Eric falou, eu vou falar também. Então vamos lá. Eric, eu também nasci de uma família muito pobre. Meus pais tiveram 8 filhos. Meu pai e minha mãe não tinham um 1º grau. Eles estudaram até a 4ª ou 5ª série, mais ou menos, não sei. Então, éramos todos muito pobres, passamos fome, passamos necessidade, a gente não tinha nem roupa para vestir direito, comíamos mal, alimentávamos, a gente comia muito mal mesmo, de vez em quando não tinha nem arroz com feijão para comer, então passamos fome. E eu também estudei em escola estadual a vida toda. E também, assim como você, eu também consegui, como é que eu vou dizer isso? Sem ser arrogante, sem parecer arrogante, eu consegui me dar bem. É isso. Eu passei por uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Não sei como é que está hoje em dia, mas antigamente, quando terminava o 1º grau, você tinha que passar para uma outra escola. Ou você seguia numa escola estadual, que ia ter um ensino ruim, ou você passava para uma escola boa, como a Escola Técnica Federal. Estou falando aqui do Rio de Janeiro, tá, gente? Escola Técnica Federal, Escola Militar, alguma coisa assim. Eu passei para a escola do IBGE, que hoje em dia não existe mais. O nome da escola é ENSE, Escola Nacional de Ciências e Estatísticas. Eu passei para uma das melhores escolas do Rio de Janeiro. Eu vou pular essa parte, que senão o vídeo vai ficar muito longo. Depois disso, a história é muito longa, não dá para contar, gente. Eu queria muito contar com detalhes o que aconteceu comigo na escola do IBGE, mas não dá. Então vamos direto para o finalmente. Porque éramos muito pobres, eu tive que abandonar a escola, porque uma irmã mais velha, como eu ia dizendo, uma irmã mais velha me arrumou um emprego e não dava horário para estudar e trabalhar, porque eu trabalhava o dia inteiro. E aí eu entrei nessa empresa, não vou dizer o nome, mas é uma grande empresa, e trabalhei nessa empresa durante 16 anos e meio, mais ou menos 16 anos e meio, e cheguei até a diretoria da empresa. A minha próxima promoção seria assessor da diretoria. E de uma hora para outra, eu fui demitido, fui mandado embora, mas não foi por uma incompetência minha, não. A diretoria da empresa caiu. Isso acontece. Também não estou desculpando o meu fracasso, não. Acho que o fracasso faz parte da vida. Eu só queria que o Eric entendesse que a gente não pode citar a gente. Você não pode citar ninguém, não é só você, não. Você não pode citar ninguém como exemplo, porque é uma pessoa só. É uma exceção. E a exceção justifica a regra. Ou seja, você dizer que você vem de uma família pobre, que estudou, e que lutou, e que conseguiu vencer, você só está confirmando o que eu falo. Que a meritocracia é só uma mentira para manter o pobre no seu lugar. Porque se você pegar a massa da população, a maioria das pessoas não consegue, não tem capacidade para isso, Eric. Então essa é a questão, não é se você conseguiu. A questão é,
Não é porque as pessoas são vagabundas, desleixadas, que não conseguem vencer na vida. Isso é uma visão rasteira e simples de um problema muito mais complexo. E essa é a questão. A questão é, cadê a justiça social? Como falar em meritocracia quando as condições não são iguais, as chances não são iguais? Aí você vai dizer, mas eu lutei e consegui. Sim, mas você é uma exceção. Você é a exceção que justifica a regra. Você não é a regra. Deu para entender? Eu estou começando a me repetir, significa que está na hora de encerrar o vídeo. Então, Eric, a questão é essa. Eu respeito sua opinião, mas eu queria muito que você pensasse o seguinte: não adianta falar de você, não adianta eu falar de mim. Eu posso falar do meu irmão também. Meu irmão também é a mesma coisa. Meu irmão também foi pobre, que nem eu, começou como peão em oficina mecânica e chegou à diretoria de uma grande empresa multinacional. E também perdeu o emprego com 50 anos de idade. Porque é assim que as coisas funcionam. E as pessoas, principalmente os jovens, eu acredito que o Eric seja um cara jovem, menos de 30 anos. Os jovens precisam saber disso. No capitalismo, você nunca vai ter sossego, nunca vai descansar. Porque quando você chegar lá no topo da pirâmide, quando você chegar lá no alto, na diretoria de uma grande empresa, aos 50 anos de idade, vão te mandar embora. E aí você não tem como se recolocar no mercado, porque seu salário está muito alto. Enfim, não vou entrar em detalhes não, porque é muito complicado, mas enfim. Eu queria muito que vocês, que são jovens, entendessem isso. Esse negócio de meritocracia não existe, é uma mentira. E outra coisa, mesmo que você, não importa se você veio de uma família pobre ou de uma família com dinheiro, não interessa. Seja como for, qual for a sua condição, a realidade do mercado é essa. A grande maioria das pessoas, quando chega lá nos seus 40, 50 anos de idade, quando consegue uma boa situação, uma boa condição dentro da empresa que trabalhou durante anos, é simplesmente mandado embora. Ou seja, não há meritocracia nem mesmo dentro das empresas, do trabalho. Não é só na vida, não. Nem no seu trabalho não tem meritocracia, porque por melhor que você seja naquilo que você faz, quando você chegar num certo nível, vão arrumar alguém mais jovem que você para ganhar metade do que você ganha para ficar no seu lugar e vão te mandar embora. E eu te pergunto, cadê a meritocracia? E de novo, eu não gosto de falar de mim, porque parece que eu estou me lamentando. E eu acho que isso acontece com todo mundo. E essa é a questão. A gente tem que falar, não é da gente em particular, a gente tem que falar é da massa. É do que acontece com a maioria das pessoas, não com as exceções. Érica, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa pode mandar aí nos comentários, que eu vou ter o maior prazer em te responder. Desculpe se eu fui grosseiro de alguma forma, não foi minha intenção. Mas é que às vezes também a gente tem que ser um pouco contundente, firme, né, para tentar mostrar para a pessoa o que ela está fazendo de errado. Então, desculpa se eu fui grosseiro com você em algum momento e aguardo sua resposta. Valeu, gente, até o próximo vídeo. Fui!